Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos ao lindíssimo capítulo 2 da carta aos Filipenses. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem amar os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que eu faça. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que, em breve, eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele estava doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo
e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que lindo capítulo, hein? A forma amorosa que Paulo fala com os filipenses é inspiradora. Percebo por trás de cada verso uma relação íntima, carinhosa e cheia de afeto. Inclusive, Paulo coloca esse afeto na mesa, para que em nome dessa relação os filipenses vivessem em unidade plena, em concordância, amando-se uns aos outros e trabalhando juntos com o mesmo pensamento e um só propósito. Paulo estava dizendo: se me amam de verdade, completem a minha alegria vivendo em comum unidade, tendo uma vida comum de pensamento e propósito. Isso é muito profundo e muito desafiador. Minha esposa e eu também temos nos gastado ao longo de mais de 10 anos para enxergar isso numa igreja local. Mas para os seres humanos, viver o nós é um imenso desafio. Por isso, Paulo, com amor e carinho, apresenta um argumento matador, talvez literalmente, para que os irmãos vivam a comum unidade. Ele apresenta Cristo. Para viver a comum unidade, temos que ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que Jesus Cristo demonstrou, pois sendo Deus não se apegou a esse fato. Antes, esvaziou a si mesmo e nasceu como homem, assumindo a posição de escravo. Paulo joga duro, mas é a mais absoluta verdade. Pessoas que possuem vaidades, orgulho, desejo de ser reconhecido, honrado, que buscam retribuição, que esperam gratidão, que se acham grandes e que precisam ser valorizados, nunca poderão viver a comum unidade. Somente se nos esvaziarmos do nosso eu, de nossa expectativa de importância e pensarmos como Jesus, poderemos viver uma vida de concordância e de único propósito com a família de Cristo. Pense bem, porque alguém se acha certo em uma discussão, porque tem a pretensão que é mais capaz e que sua opinião é de alguma forma mais relevante. Porque alguém fica irritado com uma outra pessoa, porque tem uma expectativa de ser valorizado ou valorizada. Se permanecermos assim, nunca seremos uma comum unidade. É necessário haver em nós o mesmo pensamento de Jesus Cristo, que se esvaziou de quem era para se colocar como escravo de todos. Se ele, que é e era Deus, se humilhou de tal forma, por que nós, que não somos, vamos nos apegar aos nossos eus como se fôssemos? Para vivermos a família do Pai, não podemos ser egoístas. Não devemos querer impressionar as pessoas. Devemos ser humildes e considerar todos ao nosso redor como mais importantes que nós. Foi assim que Jesus agiu e assim que devemos agir. Esse era o sentimento que havia nele. O Deus que criou todas as coisas considerou os homens mais importantes que ele e aceitou uma humilhação tão grande que deveríamos arrancar nossos egos de dentro de nós e lançá-los aos pássaros. Exagerei um pouco agora,
Eu acho que não. É nesse contexto que Paulo diz que devemos trabalhar com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Se recebemos a salvação de graça, agora, como salvos, devemos desenvolvê-la, fazê-la crescer e aprimorá-la em nós. A palavra aqui para trabalhar ou desenvolver a salvação no original é a palavra katergazomai, que significa tornar alguém próprio para algo. Meu Deus! Ou seja, agora que fomos salvos do eu, devemos viver como salvos. Os salvos se apresentam como os filhos de Deus que iluminam os ambientes, amando e valorizando as pessoas ao seu redor, morrendo por elas e apresentando a misericórdia de Deus. Ou seja, vivendo a comum unidade à sua volta. Não precisam ser reconhecidos, não precisam ser valorizados nem ouvidos, já sabem quem são, filhos de Deus. E como filhos de Deus, pensam como o irmão mais velho, se esvaziam de si mesmos e humilham-se como escravos de todos ao seu redor. Sim, senhoras e senhores, isso é o Evangelho. Nós devemos fazer tudo sem queixas e nem discussões. Agora, portanto, nos corações dos filhos de Deus, devem prevalecer a vontade de Deus em nós. É neste contexto que Paulo fala algo que merece toda a nossa atenção. Na NVT, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Na NAA, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Esse querer, vontade, esse realizar, poder para fazer, vem dele. Para fazer o quê? Para querer o quê? A comum unidade. Sim, para vivermos a comum unidade, precisamos nos submeter à vontade dele em nós. Você se submete ou prefere viver por aí conforme sua própria vontade? Entende agora o que é se esvaziar de si mesmo? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.